Amém? Pega a sua Bíblia, Romanos 12, nós vamos ler do 1 até o 8. Romanos 12, 1 a 8. Nós lemos esse texto, ou pelo menos parte dele, no domingo passado, e nós vamos lê-lo novamente e vamos abordar aí outros aspectos que nós encontramos na palavra do Senhor. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também vós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao serviço, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando coisas importantíssimas a respeito da nossa vida cristã. Na quinta-feira nós falamos a respeito da graça, de como essa graça ela nos salva por causa da fé que nós depositamos em Jesus e no sacrifício dele na cruz. E nós vemos o apóstolo Paulo na quinta-feira nos exortando, dizendo que nós não podemos receber essa graça em vão. E esse texto que lemos hoje, lemos no domingo passado e falamos a respeito da importância de nós entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas também entregarmos a nossa mente para poder ter essa transformação necessária para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é aquilo que Jesus chama de vida abundante. Essa metanoia na nossa mente precisa acontecer, essa transformação, deixarmos de nos conformar e sermos controlados pelo mundo e passarmos a ser controlados pelo Senhor, por aquilo que nós encontramos na sua palavra. E quando nós juntamos as duas coisas, nós vemos que aqui existe o que nós precisamos mesmo prestar atenção, que são instruções a respeito do nosso propósito e da nossa missão. Falamos nisso no domingo. Propósito, nós temos que amar a Deus, glorificar a Deus e nos relacionarmos com Ele. Missão, usarmos os dons e os talentos que Ele tem nos dado, e porque agora somos salvos, precisamos fazer o ID, o serviço que Deus pede de cada um de nós. Por causa do propósito, nós somos fortalecidos pelo Senhor, e por causa do relacionamento com Ele, nós temos recebido dons e talentos que agora precisam ser colocados em prática, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas conheçam a Jesus e possam se voltar para Ele, encontrando também a salvação. Por isso que Jesus disse para nós irmos, fazermos discípulos de todas as nações e ensinarmos essas pessoas aquilo que Ele mesmo tem nos ensinado. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Paulo falando a respeito dos dons, mas nós vemos Paulo começando também esse ensino, começando essa instrução, dizendo, olha, você não pode pensar a respeito de si mesmo mais do que convém. E ele fala, você que tem recebido algum tipo de dom, não pode achar que você é melhor que os outros, porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma coisa que talvez não é aquilo que realmente, ou quem realmente somos. E quando a gente se compara com outros, nós podemos cair no erro e no pecado da arrogância, que é nós acharmos que temos mais dons e que somos mais capacitados do que determinadas pessoas. Mas Paulo está dizendo aqui também para a gente não cair no erro contrário, que é achar que somos menos do que os outros porque não temos recebido determinado tipo de dom. A gente recebe algum tipo de dom, não pode olhar para os outros com soberba, mas também por recebermos determinado tipo de dom, não podemos olhar para os outros com aquela síndrome dos coitadinhos, de achar que Deus preferiu os outros, porque eles têm outros dons que nos parecem melhores, e a gente achar que aqueles que nós recebemos não valem de nada. Por isso nós precisamos prestar atenção. Paulo ele continua nesse ensino, nos mostrando o que é a igreja. O que é a igreja?
A igreja é esse conjunto de pessoas que são salvas e que no seu meio também tem pessoas que vêm para ouvir o evangelho para poderem ser salvas, e todos nós, como um organismo que é vivo, vamos nos movendo para fazer a obra de Deus e agradar a Deus. A igreja é esse ajuntamento de pessoas que tem um objetivo de impactar a sociedade e agradar ao seu Senhor, suprindo as necessidades uns dos outros, não é? A igreja é a família do Senhor, e quando a Bíblia fala a respeito dessa família, ela nos faz pensar na nossa própria família. Em casa, nós nos desdobramos para suprir as necessidades dos nossos, não é mesmo? Na igreja, nós precisamos fazer da mesma forma. Nós não somos competidores, nós somos colaboradores. É preciso ter esse entendimento de que na igreja ninguém está competindo com ninguém. Nós estamos colaborando uns com os outros para que Deus seja glorificado, o nome dele seja pregado e exaltado para que outras pessoas possam conhecê-lo, e também para que as pessoas da igreja e também lá de fora possam ser abençoadas e possam ser ajudadas. A Bíblia diz que nós temos que fazer coisas boas, principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aqueles que fazem parte da nossa família, do corpo do Senhor, mas também não esquecer de fazer a nossa parte lá fora. Se nós olharmos para o texto de 2 Coríntios 12, do 14 ao 22, nós vamos ver aqui Paulo explicando a respeito do corpo e também dos seus membros. E nós vemos coisas assim peculiares, ele dizendo, por exemplo, que o pé não pode querer fazer a função da mão, que o olho não pode querer fazer a função da boca, e que esses membros do nosso corpo não podem se enciumar ou ter inveja da função do outro membro. O meu pé não pode ter inveja ou ciúme da função da minha mão, né? O meu olho tem uma função e a minha boca tem outra, e eles não podem querer fazer a função de outro, porque se isso acontecer, eles não vão funcionar bem. Amém? Eu gostaria de exemplificar de uma maneira simples, penso eu, não é? Com essa garrafa de água. A minha mão, se o meu corpo tiver sede, tem a função de pegar a garrafa, segurar a garrafa e levar até a minha boca. E porque o meu corpo tem sede, a minha boca deve se abrir para que eu possa beber a água e aí sim engolir e saciar a minha sede. Então a função da minha mão é fechar para segurar a garrafa, e a função da minha boca é se abrir para receber a água. Já pensou se minha mão deseja fazer a função da minha boca? Ao invés de segurar e se fechar, ela vai abrir. E o que vai acontecer com a garrafa? A garrafa vai cair. E se minha boca querer fazer a função da minha mão, ao invés de se abrir para receber a água, ela vai se fechar, porque a mão está se fechando. E por causa talvez da inveja, dos ciúmes, não é? Ela queira se fechar da mesma forma. Mesmo que a mão faça a função dela, a garrafa vá à boca, a minha boca resolveu fazer a função da minha mão e se fechou. Eu não vou conseguir receber a água que eu preciso para matar a minha sede. Paulo, com essa analogia, ele nos ensina que na igreja é da mesma forma. Não é porque eu tenho um dom que eu tenho que querer ter o dom do outro. E não é porque o outro tem um dom que ele vai querer imitar aquilo que eu estou fazendo ou desempenhar a mesma função da qual eu fui chamado para desempenhar. Porque se não for dessa forma, nós não conseguiremos agir como uma igreja. O puzzle, ele precisa de todas as peças na posição correta para se juntar e se formar e ficar completo. Se estiver faltando peças, o puzzle não está completo. E se as peças não estiverem na sua posição correta, o puzzle também não se completará. E o trabalho todo, ele é em vão. Amém? Quando a gente olha aqui para esse texto, nós vemos Paulo nos ajudando a compreender os tipos de dons, ou pelo menos alguns tipos de dons que existem na igreja e são distribuídos entre os cristãos. Paulo, ele categoriza em duas categorias: os dons de comunicação e os dons de serviço. Dons de comunicação: profecia, ensino e a exortação. Dons de comunicação: a profecia nesse caso aqui, e de acordo com toda a palavra de Deus, principalmente o livro de Atos e as cartas paulinas, vai aqui nos mostrar a respeito de nós estudarmos a palavra e pregarmos a palavra. Essa é a profecia. Quando a palavra de Deus é pregada, ela tem um caráter profético. Amém? Por isso que a Bíblia fala que ela própria, a palavra do Senhor é mais eficaz, não é, do que uma espada de dois gumes.
porque ela consegue penetrar no nosso interior e nos transformar. Por isso que ela é viva e eficaz. Então, aquele que tem o dom da pregação, deve pregar. E Paulo fala que ele deve fazer segundo a porção da sua fé. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Nem todos são chamados, não é, por Deus para estar, talvez, à frente de uma igreja pregando a palavra do Senhor. E aquele que faz tem que ter o entendimento de que é segundo a sua própria fé. Então, ele não pode também ficar se comparando com outros pregadores, porque Deus chamou a gente para funções diferentes. E dentro também desses dons de comunicação, Paulo fala sobre o ensino. E ele diz que aquele que ensina deve fazer com dedicação, deve fazer com entrega, deve fazer com esmero, deve fazer com excelência. Porque a gente precisa compreender o texto para poder ensinar as pessoas. Nós não podemos ensinar achismos e nem aquilo que nós pensamos que seja o que o texto está dizendo. Temos que estudá-lo, temos que nos empenhar para compreender, temos que pesquisar, temos que gastar tempo com ele. Aquele que tem o dom de ensino precisa fazer com excelência, com esmero. Amém? E para fecharmos os dons de comunicação, Paulo fala a respeito da exortação. E aquele que exorta, ele deve ter também a compreensão de que não pode fazer o seu ministério e usar o seu dom de exortação com interesse escuso, mas tem que fazer com uma preocupação genuína com as outras pessoas. E a exortação aqui não é a palavra dura que deita o outro abaixo. A exortação aqui é uma chamada de atenção, é um reposicionamento. A exortação aqui é um conforto, um fortalecimento. Existem pessoas que têm recebido o dom de exortação de Deus para ajudar os outros, para confortar os outros, para fortalecer os outros, para emprestar o ombro para o outro chorar. A exortação para manter alguém firme na fé. Quando a gente vê que a pessoa está se desviando, a gente vai lá e corrige a rota dela, como um GPS mesmo, e coloca ela de novo nos caminhos do Senhor. Mas Paulo também nos ensina a respeito dos dons de serviço. Falamos a respeito dos dons de comunicação, não é? Que é a pregação, a profecia, a exortação e o ensino. Quais são os dons de serviço? Paulo começa falando a respeito do ministério, não é? Ele fala, seja ministério, dediquemo-nos ao ministério. O ministério aqui é o serviço geral. Tudo que nos vier à mão, temos que fazer da melhor maneira possível. Tem gente que tem esse dom, ele gosta de ajudar, está pronto para tudo, é o pau para toda obra, como se diz no ditado. Em toda área, qualquer área, em todo tempo, ele faz aquilo com alegria, com dedicação, com preocupação genuína. Esse ministério, quem tem esse dom, ele está disposto, simplesmente, a fazer o que precisa ser feito. Seja aquilo que for, seja a hora que for, o momento que for. Paulo continua nos ajudando a compreender os dons, quando ele fala a respeito do dom da contribuição. Todos nós somos chamados a contribuir, amém? A Bíblia diz que nós temos que ter um coração generoso como o coração de Deus. Mas existem pessoas que têm um dom especial de contribuição. São pessoas que têm algo a mais que lhes leva a estender a mão realmente e dar das suas finanças para que a obra siga, para que missões sejam feitas, para que pessoas sejam ajudadas, pessoas sejam socorridas. E quando Paulo fala a respeito da contribuição, ele fala que nós temos que fazer com liberalidade. Sermos pessoas realmente generosas. E preste atenção, que aqui não está falando de quantidade, mas está falando de prestação de ajuda. Está falando de você estar disponível, como aquela viúva pobre que só tinha 2 moedas, e ela ofertou. Jesus falou que ela tinha dado muito mais do que todos os ricos, porque os ricos estavam dando daquilo que lhes sobrava, mas aqui ela estava dando realmente de tudo o que tinha. O coração dela foi visto por Jesus naquela hora. Não é? Quem contribui de forma generosa e que possui esse dom, compartilha sem o interesse de receber nada em troca. Não tem o interesse de barganhar com Deus, não é? Porque tem gente que dá 10 para receber 100. Não é esse o entendimento correto. Deus, ele é digno, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas.
Nada é nosso, o Senhor disponibiliza para nós. A Bíblia diz: vem descendo do céu do Pai das luzes e cai na nossa mão. Também a parte financeira. O trabalho que temos é dádiva do Senhor. Portanto, nós, ao ofertarmos, estamos investindo na obra para que o Evangelho seja pregado para mais pessoas, e nós estamos também ajudando pessoas, para que elas possam ter as suas dificuldades, não é? Digamos assim, solucionadas, ou pelo menos parte delas, e para que elas possam ter também uma vida mais digna, e para que o Evangelho possa chegar nessas vidas. Paulo, ele continua falando a respeito dessa contribuição, nos dizendo que, como um dom recebido de Deus, precisa haver o entendimento de que não é por obrigação, é porque realmente a pessoa quer fazer, e ela faz porque ela entende que é aquilo que Deus está chamando ela para fazer. Somente o privilégio de ser participante da obra de Deus já satisfaz essa pessoa. O privilégio de ver vidas transformadas satisfaz essa pessoa. Paulo continua nos falando a respeito dos dons de serviço, e ele fala do dom da presidência. O que é a presidência? É a liderança. Aquele que preside, faça com diligência. Toda pessoa que tem sido separada por Deus para ser líder, precisa ser diligente, precisa ser responsável, precisa realmente fazer aquilo com excelência, precisa saber que é uma responsabilidade, e que por trás de uma responsabilidade existe também uma seriedade, porque nós estaremos de frente com Deus uma vez, né, quando nós lá tivermos essa oportunidade, e nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que Ele tem dado em nossas mãos. Aquele senhor deu os talentos para 3 servos, e depois de um tempo ele voltou de viagem e ele pediu contas. O que vocês fizeram com aquilo que eu dei nas vossas mãos? 2 deles negociaram e multiplicaram aquilo, e um deles, por medo, escondeu. E quando o patrão voltou, falou: cadê? Ele falou assim: eu fiquei com medo e na verdade eu escondi, não negociei, não multipliquei. E ele foi reprovado por aquele patrão, e ele recebeu uma sentença de entregar aquele talento na mão do que tinha mais e que tinha conseguido negociar, e foi excluído do lugar para onde o patrão estava indo e queria também que os seus servos fossem. A presidência ou a liderança é dar direção, é orientar, é ajudar os outros a levar fardos. O líder não é chefe, o líder não é patrão. O patrão manda, os empregados obedecem. O chefe dá ordens e os empregados, eles obedecem. O líder vai junto, dando exemplo, porque liderança é influência. Nós todos que temos o dom de liderar, se é o dom que Deus tem colocado na sua mão, você precisa influenciar, e a gente influencia por palavras e por exemplos. Nós vamos fazendo junto para as pessoas se inspirarem em nós e poderem dar os seus passos e também aprenderem a fazer. E vão fazer, vão se desenvolver. Não é? Você já viu os processos aí de transmissão de conhecimento, de aprendizado? A gente ensina verbalmente, depois a gente faz para a pessoa ver, e por fim a gente conduz a pessoa para que ela possa fazer, colocar em prática o que ela aprendeu pela teoria e também, não é, aprender na prática mesmo, com erros e acertos. Influenciar, inspirar, desafiar, encorajar. Esse é o papel daquele que tem o dom da liderança. Para fecharmos, não é, os dons que Paulo está nos ensinando, o último dom de serviço é o da misericórdia. E ele fala que aquele que exerce misericórdia tem que fazer com alegria. Aqui é basicamente o seguinte: alguém precisa da nossa ajuda. Se a gente não tem o dom, muitas vezes um pensamento aparece na nossa mente falando: fogo de novo, vou lá eu dispor tempo, talvez finanças, não é, dar de mim para uma pessoa que não vai para frente, que não anda, que não se desenvolve, que não se decide. Quantos de nós já tivemos esse pensamento? Lá vou eu, estou aqui vendo TV e agora vou ter que ir atender esse telefonema. Lá vou eu ter que estender a mão de novo, fazer lá uma visita para solucionar problema que nem é meu. O cristão não pode pensar assim. Nós temos que fazer com alegria. É uma oportunidade que Deus está nos dando para servirmos, para abençoarmos, para ajudarmos, mesmo que atrapalhe os nossos planos. E aquele que tem o dom específico da misericórdia deve exercer essa misericórdia com alegria, com contentamento, sabendo que ele está fazendo uma grande obra, que essa obra ela é excelente e ela vai ter também, porque Deus é misericordioso, um galardão maravilhoso lá no céu.
ajudar, socorrer, amparar, abençoar com um coração contente, sem esse peso. Não é um peso ajudar outros, não é um peso, não pode trazer tristeza para nós, nem esse sentimento ruim e até vergonhoso, né, da gente falar assim, fogo de novo, vou lá eu agora. Não, não pode. Esse dom de misericórdia está diretamente ligado também às ações sociais, aquilo que a gente faz para ajudar os irmãos na igreja e lá fora, muitas vezes, né, arrecadando alimentos, muitas vezes ajudando com medicamentos, muitas vezes visitando no hospital, nas prisões. Esse também é um dom de misericórdia e precisa ser feito e cumprido e utilizado em favor daqueles que sofrem e perecem, mas sem esse sentimento ruim, com alegria, com contentamento. Amém? Nós precisamos fazer isso, porque agindo assim, a gente vai ter a certeza de que a gente está cumprindo propósito e missão. Lembra que falamos sobre isso? Propósito, me relacionar, amar e glorificar a Deus. Missão, usar meus dons para cumprir o ID e servir pessoas, apresentando a Jesus a essas pessoas. E quando a gente olha para o texto de quinta-feira falando a respeito da graça, que nós não podemos receber essa graça em vão, e que a nossa salvação é por causa da graça através da fé, pode vir uma confusão na nossa mente de achar que se nós cremos em Jesus, nós estamos bem, nós temos a nossa salvação garantida e não precisamos fazer mais nada. E podemos nos acomodar no sofá da nossa casa e que está tudo bem, um dia estaremos no céu, todos juntos, porque a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça através da fé, não é? Mas a Bíblia também diz, no mesmo texto de Efésios, que nós fomos salvos pela graça através da fé, não é dom de nós, é dom de Deus, que nos chamou para caminharmos em obras que Ele pré-estabeleceu antes de todas as coisas, para que eu e você pudéssemos fazer e cumprir. E olha o que o texto de Hebreus 12, 28 fala. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Repare que nós retemos a graça para servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós temos recebido esse reino que não pode ser abalado, com um propósito, que é relacionarmos com Deus, e com uma missão, que é realmente expandir esse reino, abençoando as pessoas com reverência e piedade, servindo a Deus de forma agradável. Amém? Então aqui nós já vemos que o texto de Efésios 2 começa a fazer sentido. Quando a graça nos alcança, a gente exerce fé, somos salvos, mas agora Deus colocou um caminho na nossa frente para nós caminharmos. E esse caminho é, além do caminho da santidade, o caminho de serviço. Por isso que Paulo está dizendo, olha, os dons são esses, agora vocês identifiquem esses dons, saibam que eles são divinos, para cada um de vocês, de formas diferentes, porque vocês são diferentes, e na igreja existe essa diversidade, e agora vocês comecem a usá-los para que a missão se cumpra, e o chamado se cumpra, e vocês possam estar servindo a Deus de forma agradável, reverente e piedosa. Apoiar-se na graça e não utilizar os dons para abençoar e salvar vidas é um engano. Porque a graça vai sempre nos impulsionar a fazer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, e que inclui o serviço, o se doar para os outros. Paulo fala que ele estava se gastando e se gastaria ainda mais em favor dos irmãos. Infelizmente, tem muita gente que, por entender a graça como o meio de nós encontrarmos salvação, sossegarem, não fazerem mais nada e pararem por aí. Isso tem impedido elas de cumprir realmente toda a missão que Deus tem dado na mão delas, mas também tem impedido muita gente que tem contato direto com elas de encontrar a salvação. Imagina, se eu agora olho para Jesus pelo sacrifício da cruz, eu vejo a graça que me está sendo disponibilizada, em fé eu aceito o sacrifício dele, a morte dele, aquilo que ele fez na cruz por mim, e eu sou salvo, e agora eu paro, e eu fico todo dia só em contemplação, eu fico todo dia só esperando pelo céu, só ansiando o céu, e eu não me movo para espalhar esse amor e dar a possibilidade para as pessoas também
de fazer a escolha que eu fiz. Todas as pessoas que cruzam o meu caminho serão prejudicadas por causa da minha falta de entendimento e da minha falta de trabalho. Todas as pessoas da minha família, todas as pessoas que cruzam comigo, que são também potencialmente pessoas que podem entregar suas vidas a Jesus, não farão isso por causa que eu me recusei a trabalhar. Amém? Então nós não podemos nos enganar. Olha o que Paulo fala. Paulo fala que não é por obras para que ninguém se glorie. Mas ele fala também, mas somos criação de Deus, realizadas em Jesus para fazermos boas obras. E a nossa mente parece aqui dar uma travada. Não é por obras a minha salvação para que eu não me glorie, é dom de Deus. Mas eu fui criado para andar nessas obras. É isso mesmo. Nós temos que entender que Deus preparou essas obras para que a gente possa andar nelas. E cuidado com esse evangelho que diz, basta a fé para você ser salvo e mais nada. Não, o evangelho também diz, faça obras para você ser salvo. E isso não é nenhum tipo de heresia. A fé nos salva, mas ela precisa ser acompanhada de obras. O plano de Deus para nós é como se fosse um avião. O avião, para voar, tem 2 asas. Nós precisamos cumprir propósito e cumprir missão. Se tiver só uma asa, esse avião vai cair. O plano de Deus para nós é como um avião. Precisa dessas 2 asas. Precisa de nós termos o propósito, amar a Deus. Precisa de nós termos a missão, fazer as obras. Precisa de nós termos a fé. Precisa também de nós conseguirmos realizar essa obra através dos nossos dons. Porque senão esse avião vai para o chão e o acidente vai ser feio. E pode ser também, segundo os textos bíblicos, que nos exclua do destino final, que é o céu. Porque se o avião cai, a gente não chega no nosso destino final. É ou não é? Talvez nós possamos olhar para isso e ficar um pouquinho confusos. Mas é verdade. Olha só o que o texto de Tiago 2,17 fala. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então aqui nós vemos que a fé é importante para a salvação? É. Mas as obras também são importantes para a salvação. Porque se não tiver obras, a minha fé é morta. E se minha fé é morta, não tem salvação. Porque para ter salvação é preciso fé no sacrifício vicário de Jesus lá na cruz. Se a minha fé é morta, não existe crença, não existe entrega, não existe o sacrifício vicário para mim. Pode ser que exista para os outros, onde a fé e as obras estão andando de mãos dadas. Mas para aquele onde só existe uma das asas, esse avião não consegue ficar no ar. Tiago afirma que a vida de santidade e serviço é prova inequívoca de que uma pessoa é salva através da fé. A obra que nós temos que fazer com os dons que nós temos recebido de Deus, ela deve ser uma manifestação da nossa salvação. Eu faço porque eu já sou salvo. Essa prova inequívoca de que uma pessoa já foi salva através da fé. Tiago 2,24, para finalizarmos, diz o seguinte: veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O que nos justifica? A obra de Jesus lá na cruz e a fé que nós exercemos nele e nisso. Amém? E aí Deus nos torna justos perante ele porque Jesus levou todos os nossos pecados. Mas Tiago está aqui não contradizendo a Paulo, mas ajudando a gente a entender esse processo da justificação. E ele diz que as obras também nos justificam. Mas olha o detalhe, só obras justifica? Não. Obra acompanhada de fé. Só fé justifica? Não. Fé acompanhada de obras. Se elas estiverem desassociadas, não existe justificação. Se Deus não nos considera justos, Ele não nos levará para o céu. Ele só leva aqueles que são justos para o céu. Justos por causa dos seus próprios feitos, do seu próprio valor, das suas próprias capacidades? Negativo. Justos por aquilo que Jesus fez na cruz. Levou os nossos pecados, morreu no nosso lugar. Mas agora as obras têm que estar de mãos dadas com a fé para que essa justificação seja completa. Amém? Se você puder ficar de pé, nós vamos orar. Deus, Ele, além de contemplar a nossa fé, Ele deseja contemplar as nossas obras. E não permita, de nenhuma forma,
que você compreenda essas coisas erradas, que você viva de forma errada. A palavra está sendo pregada justamente para nos alinhar com aquilo que Deus pretende. E ela é nosso guia, não é o que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, essas oportunidades que temos, elas devem nos levar a realmente entender a palavra e a nos alinharmos com ela, com os propósitos e planos de Deus, para que Ele seja glorificado. Será que estamos permitindo que a graça de Deus produza em nós uma vida cheia de fidelidade e de serviço? Ou temos recebido a bênção da salvação e a sua graça em vão? É a pergunta que eu deixo com vocês. Será que estamos permitindo que a graça de Deus produza em nós uma vida cheia de fidelidade e de serviço? Ou temos recebido a bênção da salvação e a sua graça em vão? Receber bênção de salvação e receber graça em vão é justamente isso, não utilizar tudo que Deus tem disposto e colocado em nossas mãos para fazer aquilo que a Bíblia estabelece. E muitas vezes a nossa vida é cheia de fidelidade, ou seja, de fé, mas ela é desprovida de atos e de ações. E aí, Tiago diz que é morta a nossa fé. Nós inutilizamos a nossa fé pela nossa falta de trabalho, pela nossa falta de serviço. Lembre o tema: a natureza divina dos dons, sua utilidade na obra e sua importância para a nossa salvação. Explicamos e explanamos os dons de comunicação e de serviço, o porquê eles existem, como devem ser usados, respeitando que Deus dá a cada um aquilo que Ele quiser. E nós não somos iguais, como num corpo não existem membros iguais que fazem a mesma função. Vimos a utilidade deles na obra do Senhor. E também vimos a importância para a nossa salvação. Eu gostaria só de lembrar desse avião. De um lado propósito, de um lado missão. Uma asa é o propósito, outra asa é a missão. De um lado a fé que nos leva para o céu, amém? E do outro lado as obras que também nos levam para o céu. Separadas não nos levam, juntas, com certeza. Se a gente agir assim, estaremos com o Senhor para todo sempre. Vamos orar.